Aquário, bem-vindo à tua leitura para novembro de 2022. Uma leitura para Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Vamos ver então. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o meu WhatsApp, então, para leituras particulares. Vamos ver. Quais as energias para Aquário neste mês de novembro? Aquário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta a chave. Quando eu estava aqui embaralhando agora, neste momento, essa carta aqui, ela estava aqui por cima e ela fez uma... Então, eu acredito que é como se você estivesse destravando recebendo uma nova ideia, recebendo uma notícia. A carta pode falar de carta mesmo, de notícia, de, não sei, uma proposta, quem sabe, de trabalho aqui, tá? Porque a gente está falando de abundância, de prosperidade, de dinheiro. Então, assim, não sei se é uma proposta de trabalho que vocês vão receber, ou para quem está desempregado conseguindo um trabalho, ou se vocês estão trabalhando num novo projeto, como se vocês descobrissem ali um jeito, não um jeito novo, mas como se vocês fizessem uma descoberta ao longo do desenvolvimento desse projeto que fosse talvez acelerar um pouco o processo dos ganhos nesse projeto. Que a gente está falando aqui de ganho financeiro. Ó, a cegonha. Então, quer dizer, aqui tem um algo que é novo e nessa chegada desse algo novo, com a chegada desse algo novo, vem também um destravar aí da prosperidade. É como se financeiramente, esse mês, financeiramente, as coisas vão estar mais equilibradas. Seja por conta de alguém que está desempregado conseguindo um trabalho, seja alguém que começou um trabalho, mas que vai receber uma proposta de melhorar de cargo, de ganhar mais. Alguém que está trabalhando num projeto, que trabalha para si, que está trabalhando num projeto e descobrindo um novo jeito de ganhar dinheiro dentro desse projeto que vocês estão fazendo, e isso vindo através de alguma informação, de uma carta, de uma proposta, de alguma coisa assim, tá? E aqui a gente tem a cegonha e os peixes, que me fala dessa prosperidade, me fala desse crescimento, dessa melhoria dentro do campo profissional, tá? A gente fala aqui de estabilidade, ó, e aqui a gente tem a Imperatriz, que é uma carta que fala de fertilidade. Então eu vejo que vai ser um mês bastante promissor no que diz respeito a ganhos financeiros, sejam eles de qual natureza for, tá? Vamos ver o que mais. Vamos ver o que mais então para Aquário. O que mais Aquário precisa saber, por favor? Aquário. Ó, 8 de ouros. Outra carta que fala. Pagem de ouros. A lua. Rei de copas. 10 de paus. Cavaleiro de ouros. Aqui me fala desse começaram algo novo. Então é como se aqui vocês estivessem entrando em alguma coisa, vocês estivessem principiando algo que vocês não tivessem muita ideia de
é como se fosse realmente algo novo. Então, assim, se for um trabalho, um emprego para quem está desempregado, é numa área que vocês desconhecem, que vocês nunca trabalharam, mas que, seja como for, mesmo sendo algo novo, eu vejo um empenho aqui, alguém colocando muito empenho, muita vontade em estudar sobre esse assunto, em crescer, em melhorar e crescendo muito rápido, porque tem uma energia aqui de rapidez, de fazer as coisas, mesmo que eu desconheça exatamente o que são essas coisas e como fazer isso, eu me proponho a aprender e eu vou atrás como se com toda a vontade do mundo, porque eu quis muito isso, eu precisava muito disso, ou eu descobri que esse é o meu caminho e nada vai me parar. Eu comecei até alguma coisa aqui de uma forma muito, talvez, despretensiosa, estudando alguma coisa que eu nem sabia que ia se transformar numa renda, mas que isso se transformou de uma forma que até eu estou estranhando. De forma que até nem sabia que podia ganhar tanto dinheiro com isso. Talvez alguma coisa mais ou menos assim aqui. E a Lua, e aí, com essa carta da Lua, eu vejo que é algo que, bom, eu não sei bem, eu não consigo ver exatamente quais os passos que vai estar ali na frente, mas eu sei que eu posso fazer, que eu tenho condições, e eu sei que é isso que eu quero fazer, tá? Mas eu não sei aqui se não tem uma. Porque assim, existe esse lado financeiro aqui. Tá. Tem uma situação para alguém aqui que é assim. Tu conhece uma pessoa despretensiosamente, como se tu não conseguisse bem ali raciocinar do que se tratava aquela conexão. Mas tu sabia que é como se aquilo que é como se o sentimento por aquela situação ou pessoa, ele fosse vir à tona de forma muito rápida. E com isso, umas emoções desconhecidas até para ti viessem à tona de uma forma muito diferente. Isso pode te trazer um pouco de medo, isso pode te causar um estresse e uma preocupação, porque se trata de algo que tu nunca viveu antes. E aí, eu vejo aqui, é como se assim, tu entrasse, tu não entrasse de cabeça, porque tem uma certa maturidade aqui para lidar com sentimentos, muito embora existam sentimentos, seja alguém que se envolve profundamente nos sentimentos, existe essa maturidade de tu olhar para isso e compreender que talvez e compreender que isso é algo novo, isso é algo que tu nunca sentiu antes, que tu nunca fez antes, mas que é como se assim, eu tô com medo de viver isso porque é algo novo, eu não sei do que se trata, mas ao mesmo tempo é como se aqui, por ser algo novo, que tu nunca sentiu, é como se fosse algo assim muito genuíno, muito puro, muito interessante. E aí uma dificuldade de dizer não para isso. O mundo. O 6 de ouros. Página de. É como se assim, ó. Não. Eu. Eu agora. Eu agora sou dona da minha vida, eu quero ser reconhecida, eu tenho pessoas que eu gosto à minha volta, eu faço coisas que eu gosto e eu não estou disposta a perder isso por causa de uma conexão. Então, por essa razão, eu talvez não. Talvez assim, as coisas estão um pouco embaralhadas, um pouco
de preocupação, um pouco de não sei o que fazer com isso, porque eu não estava esperando viver isso agora. Ou porque eu já quis viver isso em algum momento, já quis me abrir para essas coisas em algum momento, e eu percebi que, sabe, não era bem isso que eu queria. Então aqui tem um processo, talvez, de se reconhecer alguém que não quer mais passar por coisas que já passou. Mas ao mesmo tempo, reconhecer numa conexão algo muito mais profundo do que consegue até avaliar aqui. Só que isso, eu vou tirar mais aqui, mas eu quero falar uma coisa que eu vi aqui. Isso que vocês estão vivenciando aí é como se fosse uma passagem. É como se fosse assim um rito de passagem, uma passagem assim de algo que eu vivi, ciclos que se repetiram, coisas importantes até que eu vivi, mas que já não eram mais tão satisfatórias. E é como se esses ciclos de coisas que não eram satisfatórias e que me deixavam insegura, eles estivessem sendo encerrados para uma outra situação de muito mais equilíbrio no dar e receber, uma situação de abundância de sentimento, abundância de troca. É como se fosse. Aqui tem um ciclo que se encerra para uma outra coisa nova poder entrar. O Cavaleiro de Paus, algo muito que vai acontecer de maneira muito rápida aqui, os namorados, e para mim, tá me falando aqui que é romance. E aí, o julgamento. Tá. Sobre o que nós estamos falando? De uma situação que é como se tu estivesse te encaminhando para uma situação de forma muito persistente até, e que fosse algo sólido. Mas, pelo medo de ser mais uma vez uma repetição de ciclos e de padrões aqui, te causa um excesso de medo e preocupação. Porque a gente tem duas vezes aqui essa coisa de medo, de preocupação e de estresse, tá? Então eu sinto que assim, no começo, tu vai ver que é algo novo e tão bom que tu não vai conseguir, é como se tu ficasse aqui viciado em fazer isso, porque tu descobriu que é alguma coisa que tu quer muito fazer. Que é uma pessoa que tu gostaria muito de ter do teu lado. Que é tu olha de forma despretensiosa, mas é alguma coisa que tu não consegue explicar, mas é algo que tu quer muito. Tu não consegue explicar, mas te desperta um sentimento que tu não conhecia. Por tu não conhecer, te desperta curiosidade. E aí tu pensa, bom, eu não sei o que que é, eu não consigo falar, eu não consigo expressar com palavras, eu não consigo explicar o que eu tô sentindo, mas é alguma coisa que eu sinto que vale a pena sentir. E aí, se tem uma parte de ti que diz, não, isso é uma coisa que eu não sei o que é e que pode me causar problemas no futuro, eu não estou disposta. Por outro lado, eu não sei o que é. E a curiosidade de saber. E isso te gerando um conflito. Por ser justamente algo que tu sabe, porque tu sente que é um sentimento muito grande e que tu não consegue entender. Porque é como se esse sentimento trouxesse à tona o melhor de ti, um melhor que tu desconhece. Tem uma coisa de muito sentimento aqui e talvez alguém se declarando. Pode ser que alguém venha te falar alguma coisa que vai te despertar todo esse sentimento, que vai alguém te falando sobre esse sentimento e um romance começando. E aí, encerrar um ciclo aqui importante na tua vida, mas que talvez não fosse muito justo no sentido da troca, porque aqui tu estava sentindo que aqui tu pode sentir que tu estava te doando mais ou que tu tem mais para doar do que essa pessoa possa te dar. Tu te sentindo um pouco protetora talvez aqui dessa pessoa, sentindo um pouco que está cuidando muito no sentido muito de mãe aqui, de um sentimento muito genuíno. E aí, né, querendo muito
se sentindo muito autossuficiente, talvez aqui para esse tipo de conexão. Só que eu sinto que aqui, que depois, um ciclo vai se encerrar para que outro ciclo novo se inicie. E essa transição de um ciclo que se encerra para uma coisa nova, muito nova se iniciar, é um pulinho. Vai ser muito rápido. Porque aqui a gente tem duas energias de coisas muito rápidas. Inclusive aqui eu sinto que tem um alerta sobre impulsividade, tá? Pensa um pouco mais. Impulsividade. Só que ao mesmo tempo, tá, beleza, cuida da impulsividade, mas é algo que vai acontecer de maneira muito rápida, porque é algo que o universo tá te mandando. Então aqui é como se fosse contrabalanceado os prós e os contras, aquilo que tu merece e aquilo que não precisa mais ficar na tua vida. Aquelas conexões que não eram justas, que não deveriam mais ficar na tua vida, mas que por merecimento tu pode receber esse algo aqui. Porque eu sinto aqui que é alguma coisa que assim, não importa. Não importa a situação que está no meio, não importa quem está no meio. Quando a situação aqui, quando a gente fala de propósito, não tem nada que possa impedir de acontecer. Pode ser que comece de uma maneira meio esquisita, que parece que não vai dar certo, que te traz preocupação, que te traz até uma certa ideia de que assim, bom, não vai dar certo, porque não tem como dar certo, tá tudo muito embaralhado. Só que quando é propósito e de alguma forma as duas partes já se reconheceram, ou tu já reconheceu que isso é teu propósito, não há nada que vai ficar no meio. Então, assim, para quem a gente está falando de trabalho, se tu tá lidando com o teu propósito, não vai ser problemas financeiros que vão te impedir de realizar o teu propósito. Porque o próprio universo, a espiritualidade se encarrega de colocar situações na tua vida para que tu resolva essas pendências aí, até também como uma forma de crescimento, para que tu siga no teu propósito. E se a gente está falando de romance, porque aqui para a grande maioria é de romance, tá? Vai ser uma pequena parte. Isso que eu estou falando agora é uma pequena parte que é financeiro. Aqui, falando de romance, a gente tem uma situação que. Tô vendo uma outra coisa que agora eu falo. A gente tem aqui uma coisa muito rápida acontecendo. E isso também vai te causar medo. Mas esse medo aqui é algo criado pela tua cabeça. Porque tu não tá entendendo muito bem o que está acontecendo, porque é algo muito rápido. Mas entenda que isso é como se fosse. É um encerramento de karma, é um julgamento daquilo que tu fez para aquilo que tu merece. Então aqui é como se assim, tu merece viver isso. Ou tu precisa viver isso, porque isso é um propósito na tua vida. Então, as outras coisas são secundárias. E esses outros ciclos, eles vão se encerrar de maneira muito tranquila, calma e rápida. Não é tranquila e calma, é rápida, de forma rápida. Esses outros ciclos, essas outras coisas que estão no meio, essas outras pessoas, isso vai ser resolvido. De maneira que até vocês nem. Vocês nem vão entender muito bem como isso vai ser resolvido, porque isso se trata de um propósito. Eu tô vendo aqui, o que eu tava falando naquela hora é que alguém aqui que tem uma conexão também, que te causa esse problema, que te causa esse estresse, que tá te impedindo de realizar o teu propósito. Tu já teve contato com o teu propósito, tu já sabe o que é, mas é como se aqui talvez tu não tivesse conseguindo ir adiante por causa de uma conexão que te causa energeticamente te impede de seguir adiante, tá? Para quem é essa situação, eu vejo esse ciclo se encerrando para que as conexões aqui, para que tu consiga dar continuidade a esse teu propósito e realizar aquilo que tu precisa realizar dentro desse propósito, tá? E aí, sim, tu entrando nessa energia aqui de imperatriz e conseguindo realizar aquilo que tu tem para realizar, conseguindo a fertilidade que tu precisa no teu trabalho, tá? E aí as coisas se desenrolando aqui de maneira mais rápida. Vamos só um conselho final, porque acho que a gente já falou das duas coisas aqui, né? De romance e de trabalho. Conselho final para Aquário, por favor. Conselho final, Aquário. Conselho final. Conselho final para Aquário. Rainha de Espadas. 6 de Paus.
7 de ouros. As de copas. É como se aqui... Tá. Para que a gente falou ali que era de romance, em algum momento eu citei que não importa quem esteja no meio quando se trata de propósito, tá? Não importa se tu tem uma conexão e a outra pessoa tem uma outra conexão. Se tiver um propósito para duas pessoas se unirem, não importa quantas conexões cada uma das pessoas tem. Não importa se cada uma tem conexão, tá? Se tu não entender do que eu tô falando, é porque a leitura não é para ti. Isso é algo bastante elevado. Então, não é uma coisa banal. Mas é assim, é como se aqui, em algum momento, tu estivesse fazendo algo escondido. E isso te gerasse um questionamento quanto à moral do que tu tá fazendo. Talvez tu não estejas aceitando fazer esse algo escondido. E aí, eu vejo que aqui é como se tu recebesse uma comunicação e essa comunicação fosse de uma oferta para tu começar um novo caminho. Essa comunicação vai te dar uma sensação de realização, de ganho, de vitória, para que tu comece um novo caminho. É como se aqui alguém fosse te fazer uma proposta para tu seguir um novo caminho. Então, é exatamente isso. Naquele momento anterior, quando eu falei que se for o propósito, não importa quem está no meio, para essa situação, se tu tá, se tu te envolveu numa situação como essa e tu questionou que isso não era certo, que não era para ti, isso te causou essa preocupação e esse tormento, aqui eu tô vendo que se for propósito, as coisas elas vão se resolver, porque eu vejo aqui uma comunicação fazendo com que tu te sinta realizado, aqui reconhecido e realizado, e uma proposta que vai te chamar a um novo caminho, a um novo começo, a um recomeço, tá? É isso que eu vejo para vocês. Eu desejo a todos uma boa sorte. Fiquem todos com Deus.